Vamos apresentar, então, o currículo da Ellen Schappenhauser Ziomek, nossa palestrante da noite, formação em High School, École de Polytechnique de Quebec, né? O meu francês está um pouco afiado, formação em Aviation College, em Dubai, bacharel em comunicação, ela é jornalista, formada pela Universidade Positivo de Curitiba. Tem especialização no mercado imobiliário pela INSPER e atualmente cursa o International MBA da FIA USP. Profissionalmente, iniciou sua carreira e teve passagens em grandes empresas como a Emirates Airline e atuou na área de Wealth do banco HSBC. Já na sua atuação como comunicação, teve passagem pelo SBT de Curitiba e até a âncora da TV Rio Sul Globo, no Rio de Janeiro. Hoje atua como head de expansão, especialista em investimentos de private da companhia gestora de inovação de conteúdo da Vitacom. No Rotary, sócia fundadora do Interact, tem mais uma fundadora de Interact, duas, hein? Vocês vão dominar o mundo. Fez intercâmbio nesse distrito de Umuarama, distrito 4630, no ano de 2002. Intercâmbio pelo distrito 7040 dos Estados Unidos e Canadá, que fez o host de Mont-Tremblant, em Quebec. RILA e também participou do RILA no Canadá em 2004. Rotaract Clube Umuarama 2005, Curitiba 2010, Rotaract. Atualmente, Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros, que permaneça pelo menos uns 100 anos, e as convenções de ENID 2003 Interact, protocolo de ENIPA 2004 e COMIC 2004. Ellen, a palavra é sua. I'd like to say hello for Fred and Ariane Carrière. Thank you so much for being here. They are from District 740, US, Canada. I'll try to speak some words in English, okay, Fred? So you can get a little bit. Eu estou dando as boas-vindas para o Fred e para a Ariane Carrière. Eles são do Distrito 7040, Estados Unidos, Canadá. Eles faziam parte do grupo de intercambistas que me acolheu lá há quase 20 anos atrás. E, por incrível que pareça, a gente ainda está conectado via Facebook, e eu comentei com eles que eu faria essa apresentação hoje aqui do intercâmbio. Então, vocês veem como que as ligações do Rotary são, né, aí longas, e eles fizeram questão de participar da reunião, mesmo em português. Acho que eles estão um pouco perdidos, mas depois, no final, a gente vai tentar fazer algumas traduções aqui. Então, vamos lá, eu fui intercambista, né? Tive esse prazer enorme aí de ser intercambista do Rotary na gestão 2003, 2004. Faz tempo, gente, como a Valéria falou aí, né? Tinha 16 anos, faz bastante tempo. Só que, para chegar lá, eu queria voltar um pouquinho e falar onde tudo começou, que é o próximo slide aí, por favor, Maurício, que foi no Interact Clube de Umuarama, que é uma cidadezinha lá do interior do Paraná, noroeste do estado. Cidade linda, aí, ó, arborizada, planejada. Nasci nessa cidade, tenho um carinho muito grande, apesar de ter saído de lá com essa idade, 16, depois praticamente nunca mais voltei. Então, eu não tinha, diferente da Valéria, que falou que veio de uma família rotariana, né? Eu não tinha nenhuma ligação com o Rotary, nessa época, 14 anos, mais ou menos. A minha vizinha, os pais dela eram rotarianos, e ela me falou do Interact. E eu achei aquilo sensacional e me coloquei à disposição, e aí fui sócia fundadora do Interact lá. Em 2002, você falou que seu clube fez 15 anos, o Interact de Umuarama fez 18 agora, esses dias, em maio. Eu vi uma postagem deles também e falei, caraca, que legal. E aí, por essa aproximação, né? Então, eu saí lá do interior do Paraná, quente, 30 graus média, e fui parar. Pode colocar o próximo slide aí, vocês vão ver onde é que eu fui parar. Pouquinha neve, né? Quase de mais 40 para menos 40, tá, gente? Era mais ou menos a temperatura do lugar onde eu fui morar lá no Canadá, na parte francesa do Canadá, em Mont-Tremblant, Quebec, província de Quebec. E foi uma experiência incrível, né? Queria contar para vocês a primeira impressão quando eu desci do avião lá no Canadá e cheguei lá.
que tem muito a ver com um pouquinho da cultura, que eu quero expor um pouco para vocês, de tudo que eu aprendi nesse 1 ano, eu vou tentar traduzir aqui em 30 minutos, tá? Então, eu cheguei lá, desci do avião, entrei no carro, porque Mont-Tremblant fica mais ou menos a 1 hora de Montreal, que foi onde o meu avião chegou. E eu vi essas bandeiras azuis por todos os lados. Eu ficava, gente, mas Canadá, a bandeira do Canadá é vermelha, né? Poxa, eu pesquisei isso, pelo menos, antes de estar aqui. Eu falei, será que eu cheguei na Finlândia, né? Será que eu vim para o lugar errado? Eu juro que eu fiquei me fazendo essa pergunta. E eu vi essa bandeira por todos os lados. Para quem não conhece, essa é a bandeira de Quebec. E vocês já vão entender que existe... hoje eu não diria um conflito, mas existe uma diferença muito grande entre Quebec e Canadá. Quebec é um estado do Canadá, mas é como se fosse outro país. E lá as pessoas se consideram muito, né, dessa maneira. Então foi bem engraçado. Fred, I'm saying the first impression I had when I first arrived in Canada, that I was looking everywhere. I was just seeing blue flags. I thought I was in Finland, but I was in Quebec. Just to translate here a little bit. Só estou tentando colocar os gringos aqui, tá, gente? Presentes na reunião. Aí no próximo slide, Maurício, por favor, um pouquinho da experiência que eu tive. O Rotary me alocou na École Polyvalente Corée-Mercure, tá, Alan, falando o nome correto aqui, que era a escola do secundário, né, que é a high school, que seria o 2º grau lá. Então, eu fiz o equivalente ao 3º ano do 2º grau, eu cursei lá em francês. Gente, eu não falava nada de francês, eu sabia falar Je m'appelle Hélène, je veux un verre d'eau, quero um copo de água, era tudo que eu sabia. E o francês do Canadá é muito diferente do francês da França. Gente, assim, é igual o português do Brasil e o português de Portugal. É muito distinto. Eu até fiz, assim, né, 1 mês de cursinho de francês, eu cheguei lá e falei, cara, não, que é isso? Isso não é francês, isso aqui é outro dialeto, era muito diferente. Mas foi super legal, eu lembro o primeiro dia de aula, né, foi muito bacana montar essa apresentação, porque eu revivi várias memórias. E a galera rindo, né, de piada, e eu, tipo, boiando, assim, não entendia nada. Falava inglês bem, mas eles só falavam francês lá, 100%. Tinha vários professores do colégio, inclusive, que não falam inglês. Acreditem ou não, mas tem muita gente no Canadá que não fala inglês, nada, só francês. É muito regionalizado, e principalmente essa parte do Canadá que eu estava. Então, foi uma experiência incrível. Eu aprendi a falar francês em 4 meses. Eu cheguei lá no final de setembro, começo de outubro. Em dezembro, mais ou menos, nas festas de Natal, ali no começo do ano, eu já estava bem ambientada. Então, vocês veem que como você... Às vezes a gente fica anos aqui estudando uma língua, né? Quando você é obrigada a estar ali no convívio e tal. Com certeza vai aprender tailandês aí, ó, Valéria, te desejando boa sorte. Rapidinho. Então... assim, muito legal, né? E toda a questão... Então, era um colégio enorme, fiz muitas amizades. Tem o próximo aí, por favor, Maurício. Expondo aqui, ó, algumas amigas da época lá no colégio. Isso aqui foi uma festa do pijama. Encontrei essa foto aqui, gente. Coloquei para vocês entenderem mais ou menos como é que era lá, né? Então, falei um pouquinho dos desafios da língua. Na formatura, então, eu tive aquela formatura clássica de filme americano. Você precisa de parzinho, sabe aquela coisa toda? Gente, me senti num filme americano, sério, foi muito legal. E aí tinha as premiações. Aí, adivinha, eu ganhei um prêmio. O pessoal do colégio chegou para mim, Ellen, você vai ser premiada na formatura. Eu falei, caramba, meu, o que eu fiz? Estou 1 ano aqui, aquela ET lá brasileira, né, no meio da galera. Eu ganhei o prêmio do aluno mais distante que já estudou naquela escola. Criaram essa categoria aí, gostei, pô, bacana, ganhei um barquinho e tal, uma coisinha do Brasil, assim, que eles montaram, foi incrível, mas fui premiada na formatura, olha lá. E consegui passar de ano, acreditem ou não sei como, em economia, estudando economia em francês, mas passei. Dava uns chutes lá no começo, mas depois eu consegui. Ainda bem que as questões eram objetivas, né, do primeiro bimestre, porque o começo era só chute, depois... Quando eu comecei a entender a prova de economia, acho que foi pior, era melhor continuar chutando. Mas deu tudo certo, gente, foi muito legal. E aí, contar um pouquinho para vocês dessa vivência do Rotary, né? Então, próximo slide, please. Ó, coloquei uma setinha ali para vocês me reconhecerem, que eu estava um pouquinho diferente, né? Quase 20 anos atrás. Esse era o grupo de intercambistas que estava lá na ocasião.
Então, o legal é que, assim, você chega lá, como é que funciona o intercâmbio? Você não fica perdido. A cada 40 dias, a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tinha um encontro de todos os intercambistas do mundo inteiro que estavam lá. A gente tinha reuniões e se encontravam, enfim, faziam atividades, era bem legal. Então, tinha gente do mundo inteiro, Alemanha, França, tinham outras 2 pessoas do Brasil também. O Fred até era o host do Vitor. You remember Fred? Vitor, he was living with you. Ele foi intercambista também desse meu grupo e morou na casa do Fred, que está na reunião aqui com a gente. Enfim, toda essa galera aí, muito legal. E aí, pode passar, Maurício? Mostrar para vocês como que eram essas vivências. Ó. Esse aqui foi o primeiro encontro que a gente teve, logo que eu cheguei lá em outubro de 2003, em Lake Placid, nos Estados Unidos. Então, o bacana, assim, eu fui muito privilegiada, porque eu estava num distrito, o distrito 7040, ele é enorme. Então, ele pega parte dos Estados Unidos, que é a província de Nova York, ali, até o Canadá. Então, ele é o distrito misto. Tanto que eu tive que tirar os 2 vistos na época, porque alguns dos encontros que a gente fez foi nos Estados Unidos, inclusive esse primeiro. Então, eu fiquei meio que nos 2 ali, só que a minha vivência diária era num colégio francês, enfim, com pessoas falando 100% francês, mas quando eu ia para os encontros de intercambista era inglês. Então, gente, foi assim, né? Um super aprendizado para ambas as línguas ali. Depois, pode passar, Maurício, por favor. Algumas fotos aí. Esse foi um dos encontros de intercambista que a gente fez em Ottawa, capital do Canadá, em fevereiro de 2004, que por coincidência foi no meu aniversário. E aí, não sei se vocês estão vendo aquela foto ali que eu estou com a bandeira do Brasil, o chapéu. O pessoal cantou parabéns para mim em 17 línguas, porque era meu aniversário de 17 anos. Olha que coisa incrível, gente, que o Rotary, né, nos dá assim de presente. Então, que todos os intercambistas estavam lá presentes e aí eles cantaram, falaram pelo menos como é que era parabéns em cada uma das línguas. Eu lembro, assim, foi uma memória bem marcante. Muito bacana. Aí eu queria dar sequência e contar um pouquinho da minha host family, ou famille d'accueil, em francês. Pode passar, por favor. Eu morei em 4 famílias, mas essa foi a que eu tive mais afinidade. Eles eram canadenses de origem, enfim, francesa e inglesa, a família Parker. E, gente, assim, um pessoal muito legal. Eles eram muito proativos, me levavam para fazer várias atividades. Até ali eu coloquei, né, na pista de esqui, imagina, brasileira, não sabia andar nada de esqui, né, quando eu cheguei lá, mas depois eu vou contar para vocês o que eles fizeram, né? Assim, eles eram paisagistas, então eles trabalhavam mais ou menos uns 6 meses por ano, e os outros 6 meses eles curtiam a vida. Eles pegavam a bike e iam dar a volta ao mundo de bicicleta. Eles deram, tipo, a volta na Austrália, na Tailândia, no México, tipo de bike. Então, uma galera muito para frentex, assim, sabe? Bem legal. Eles faziam várias coisas comigo. E ali, ó, por exemplo, quando eu cheguei lá, não sabia, eles andavam muito de esqui, que era cross country, que é um esqui diferente. Em francês é ski du fond, que é um esqui que você não faz o downhill, que eles falam que é aquele de você descer a montanha. Você vai fazendo uma trilha no meio das montanhas. É um esqui mais fininho, então você consegue subir, descer, tipo uma caminhada de esqui. Imagina, quando eu cheguei lá, eles falaram, Ellen, antes de você ir embora, você vai fazer a pista La Poisson, que era a pista mais difícil de 40 quilômetros. Falei, gente, imagina, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Era tipo 3 horas por dentro das montanhas e tal, essa pista. E eu consegui fazer antes de vir embora. 3 horas, 40 quilômetros de esqui. Então, assim, sensacional, algumas experiências que a gente, né, não esquece. Uma outra experiência de inverno que eu queria contar para vocês, pode colocar o próximo aí, Maurício? Algumas fotos de lá, né, pessoal? Neve para todo lado. Eu peguei 3 vezes o que eles chamavam de estado de calamidade, que era menos 40. Menos 40, o ônibus não funciona para te levar para a escola. Nada funciona, não tem aula, ninguém trabalha. Então, 3 vezes eu peguei menos 40 lá. Então, assim, menos 10, menos 15 era tipo festa, entendeu? 2 graus a gente estava de biquíni, porque o corpo acostuma. É loucura. E aí, uma das rotarianas lá, já vou contar um pouquinho mais da presença do Rotary, ela tinha um clube de férias, e aí eles foram receber uma galera da Inglaterra, uns 15 ingleses, que foram fazer ingleses foram fazer uma experiência de inverno no Canadá, e me jogaram lá no meio. Legal. Cheguei lá, a galera falou assim, não, nós vamos dormir num iglu. A gente vai construir um iglu e a gente vai passar a noite no iglu.
Legal, vamos lá, né? Vou apoiar a experiência de inverno dos ingleses, detalhe. Não era bem um iglu daquele de bloco de gelo, como a gente imagina, né, dos desenhos animados lá do Pica-Pau. Ele era com neve, então você fazia ele com a neve e colocava uns galinhos de árvore assim para estruturar, tipo uma cabaninha, e aí você tinha que fazer um buraco e entrar por baixo. E dormir no saco de dormir. Não podia botar muita roupa, porque senão o seu suor congelava. Ah, que informação legal, né? Para passar para vocês. Isso foi em janeiro. Assim, eu me lembro, final de janeiro. Gente, quando bateu umas 3 da manhã, ainda bem que eles falaram assim, ó, é o seguinte, tem uma casa aqui a 2 quilômetros, quem não quiser passar a noite toda pode ir embora no meio da noite lá para casa e tal, beleza. Eu fiquei, acho que até umas 3 da manhã, eu não conseguia dormir, porque era assim, não era frio, é um negócio que você para de sentir sua mão, você para de sentir seu pé, é loucura, sabe? E aí, quando foi umas 3 da manhã, eu precisava muito fazer xixi também, acho que eu bebi água antes, não podia, sei lá, alguém não me contou isso. E aí eu voltei para casa, eu lembro eu de manhã lá, e aí tinha uma fogueira. Gente, eu lembro, assim, até hoje, eu coloquei a minha mão na fogueira e falei, o que eu estou fazendo aqui? Aquela pergunta básica da vida. Eu falei, meus amigos estão na praia essa hora, janeiro, no Brasil, imagina, eu que louca, dormindo no iglu. Mas, enfim, acho que serviu para poder contar para vocês que eu fiz isso na vida, né? Mas foi uma experiência e tanto. E aí, dando sequência, uma das coisas que essa família tinha também, aí algumas imagens, né, maravilhosas, de lá, que eles me levavam para fazer umas caminhadas, assim, no meio das montanhas, então, tipo, muito, não dá para enxergar nada, né? Eu sou essa, tá? De casaco laranja, acho que dá para contar aqui para vocês. Olha que legal, todo mundo já provou maple syrup aqui, que é aquele líquidozinho, né? Que o pessoal coloca na panqueca. Olha que sensacional. Essa família que eu mencionei ali, que eu morei na casa deles, eles tinham uma produção de maple syrup, porque isso no Canadá é bem comum, que eles têm a famosa cabana sucre, em francês, que é uma cabana de açúcar, né? E aí, eu fazia lá, junto com eles, uma produção caseira de maple syrup, que é algo super simples. Tem um videozinho, que é muito... gente, tem 2 minutos, eu queria mostrar para vocês entenderem como é que é feito. Pode ser, vocês querem ver? É rapidinho, é muito legal. Como é feito o maple syrup, ou em francês é o sirop d'érable. Vamos colocar o videozinho aí. Vou traduzir aqui, tá, gente, rapidinho. Mas, basicamente, eles têm aquele balde ali, você faz um furo na árvore, na maple leaf, faz um furinho com
né? Tem que ser tipo aquele caninho, você coloca e pendura o balde. E aí tem que estar a temperatura exata, mais ou menos -4, é a temperatura ideal para que é como se fosse da seringueira aqui no Brasil, aquela, né, aquela seiva que sai da árvore, aquilo é uma água doce e ela vai pingando no baldinho, pingo por pingo, tipo a madrugada, eles deixam lá, chega de manhã, você tira aquele balde cheio de água e simplesmente tira ali as impurezas, passa numa peneira e tal, e coloca num tanque para ferver. Isso é o maple syrup. É 100% natural, uma seiva 100% natural, sem adição de açúcar, sem nada. Você coloca, deixa no tanque fervendo até dar o ponto, e aí como se fosse açúcar ali, né? Queimado, e aí você transforma no maple, e aí o pessoal fazendo docinho, né? Bota na neve, já vira um picolé, lá é tudo assim. Mas eles usam muito, né, a alimentação. E essa musiquinha, eu até falei, a Valéria deu risada quando eu falei ali para o Maurício, tem que ter a musiquinha. É porque é o estilo de música quebecois, que é muito tradicional, essa música de origem francesa, né, que eles têm lá, com muito acordeon. Então, eles fazem umas festas, assim, se alguém tiver a oportunidade um dia de ir para Montreal ou algum lugar daquela região, tem que visitar uma cabana sucre para entender a cultura e as músicas que eles têm, porque o alimento, no fim do dia, é consequência, né? Igual a gente fazer churrasco aqui. Mas a festa, as músicas, a convivência que eles têm ali, da questão cultural, que é muito forte, né? Montreal tem várias regras, por exemplo, que você não pode colocar nome de fachada de loja em inglês. E tem gente que briga lá se você falar thank you, merci. Tem que ser merci, thank you. Acreditem vocês ou não, porque tem muito essa questão de preservar a língua, né? O francês é uma língua muito mais complexa do que o inglês. O inglês é muito mais fácil e muito mais utilizado. Então, eles têm medo de perder a língua, né? E quando eu estava lá, 2003, ainda era muito essa questão do separatismo. Hoje eu vou falar mais um pouquinho ali. Então, muitas pessoas lá, você conversa. Uma das minhas famílias, inclusive, um dia, quando eu fui para aquela questão ali de Ottawa, né, passar o fim de semana, cheguei lá para uma das minhas mães lá da host family, esse fim de semana eu vou para Ottawa, né, com o pessoal do intercâmbio. Ela, nossa, Ellen, que legal, você vai para o Canadá. Eu falei, como assim? Eu estou no Canadá, né? Não estou? Não, você está em Quebec. Tipo, tem pessoa, e eles falam, Quebec c'est mon pays. Tipo, Quebec é meu país, eles tratam dessa forma. O último plebiscito, se eu não me engano, de votação foi em 96. Então, era muito recente. Hoje pode ser que isso esteja mais... Eu fui para lá a última vez em 2009, então, assim, tem tempo. Mas essa questão era muito presenciada, assim, é interessantíssimo, né? Eles tratam o Quebec efetivamente como um outro país, e culturalmente assim, distinto, sabe? Muito distinto essa questão. Mas é interessante. A gente consegue voltar aí à apresentação, Maurício? Acho que tem só mais 2 slides ali, que eu queria reforçar um pouquinho da questão do Rotary, como é que era o meu dia a dia lá, né? Então, a gente tinha... então, além dos encontros de intercambista, praticamente toda semana eu ia à reunião do Rotary Club Mont Tremblant, que era num hotel maravilhoso, hotel 5 estrelas, o café da manhã, amava. Gente, eu engordei 10 quilos, tá? Em um ano. 10 quilos eu voltei para o Brasil, assim, bem cheinha, porque morar no Canadá a -40 não é fácil. Então, assim, senti na pele isso, mas valeu a pena, não tem problema. Depois a gente deu uma corridinha aqui, tudo certo. Ó, a alimentação lá que eu falei, né, na cabana sucre. Então, assim, eles colocam esse sirop d'érable, né, o maple syrup, em tudo, tipo, presunto, assim, você coloca queijo, pão, você acha que é uma coisa doce, mas não, é meio que tempero de tudo, assim, para eles, na salsicha, assim, mas fica bem gostoso. É um paladar adquirido, podem ter certeza. Pode passar aí, Maurício, por favor. Então, aqui, contando um pouquinho sobre essa experiência no Rotary, né? Ali, a Anne Marielle, que inclusive foi para a Tailândia, ela era filha de uma dessas famílias que eu fiquei hospedado, então, quando ela voltou, a gente se encontrou. Ali, já embaixo, no Rotary de Umuarama, quando eu voltei, eu fui fazer um discurso lá para contar sobre a minha experiência também. E ali é o hotel, ó, eu coloquei a fotinha do hotel, que era maravilhoso, aquele café da manhã, eu me lembro, às quintas-feiras, toda semana tomar café da manhã top de hotel, amava aquilo, por isso que eu engordei, eu acho. E aí eu coloquei ali, né, a caixa de chocolates, era muito legal, porque eu tinha que arrecadar fundos para minha formatura, né, lá no colégio. E, inclusive, foi muito interessante, porque
eu lembro que a professora perguntou quem era pai, quem tinha em casa pais separados, porque normalmente quando você tem pais separados, você tem seu pai com uma companheira e sua mãe com outro, né? Então, ao invés de 2 convites, você precisa de 4. Aí eu levantei a mão. Todo mundo assim, cara, essa menina nem mora aqui, como é que ela tem pais separados e quer mais convite para a formatura? É porque como eu morei em 4 famílias, eu queria poder levar pelo menos 2, que eram mais próximas, né? Ganhei os 4 convites, graças a quem? Ao Rotary, porque eles falaram assim, tudo bem, Ellen, a gente vai te dar 4 convites porque você contribuiu muito com a formatura. O que tinha que fazer para ganhar dinheiro para a formatura? Vender chocolate. Onde que eu levava as caixas de chocolate? Para a reunião do Rotary. E os rotarianos compravam todas as caixas de chocolate. Então, eu chegava lá com muito dinheiro na formatura. Adorava. Eu arrecadei muitos fundos para a formatura, graças aos rotarianos que compraram as minhas caixas de chocolate. Então, ó, me ajudaram, tá vendo? A me formar. Né? Então, essas reuniões aí eram muito interessantes, me trouxeram muito aprendizado. Olha que lindo, a cidade de Quebec, né? Ville de Quebec, ficava mais ou menos a umas 4 horas de lá onde eu estava. Acreditem vocês ou não, uma rotariana, que é a Bernadette Pelletier, até falei com ela, talvez ela ia conseguir entrar na reunião, ela falou, eu vou te dar um presente antes de você ir embora do Canadá. Ela me colocou no carro, eu e ela, a gente rodou 3.000 quilômetros. Ela me levou até Quebec, depois a gente deu toda a volta por Nouveau-Brunswick, New Brunswick, e a gente foi até o Maine, e fez a travessia ali do canal. Sensacional, assim, por prazer, para querer me mostrar um pouco mais do Canadá. Uma rotariana me pegou e me levou para viajar com ela. Não tive custo, não tive nada. Assim, então, para vocês entenderem como é bacana, né? Então, eu conheci todo esse lado ali da costa leste. Tem o tour do Canadá, mas aí, na época, enfim, era uma viagem cara. Algumas famílias acabam pagando para os filhos para fazer o tour do Canadá. Eu não ia conseguir fazer essa viagem, até porque eu tinha que voltar para o Brasil, eu não perdi o ano, eu consegui fazer um esquema que refiz as provas, então foi super bom, eu tive que voltar em julho mesmo, mas estão contando um pouquinho também dessa experiência que essa, né, rotariana me pegou pela mão e me levou para essa aventura aí, foi muito legal. E aí, para encerrar, Maurício, pode passar naquele último lá, que eu queria elencar alguns aprendizados, né, que esse 1 ano que o Rotary me proporcionou. Então, 10 anos em 1, muita gente falava isso, e eu não entendia, que uma pessoa que tem a possibilidade, a chance de fazer um intercâmbio, é como se você vivesse 10 anos em 1, com todo o aprendizado, essa troca de cultura, essa troca de experiências que você tem ali a possibilidade de viver, né? Então, eu sou muito grata a isso. Aí, a experiência para toda a vida, tá? Estou conseguindo ler aqui, que está meio... Esse aqui não está aqui no meu rascunho, que eu coloquei depois. Depois, alguma questão de próximos passos, né? Porque eu estou falando para vocês como é que foi ali, acho que isso é bem interessante, o que aconteceu depois, né? Então, assim, de ordem bem prática, eu voltei para o Brasil, imagina chegar numa cidade do interior do Paraná, 100 mil habitantes, acabei de passar 1 ano no Canadá. Em 1 semana eu estava empregada. 1 semana. Eu comecei a dar aula de inglês no IASG. Eu gostava de dar aula de inglês, assim, né? Imagina, então, uma pessoa com 1 ano de experiência no Canadá, para poder contar isso para os estudantes. Óbvio, eu comecei ali nos níveis mais básicos, depois fui me aprofundando. Eu dei aula durante a minha vida de inglês e francês durante 10 anos. Sempre que eu estava numa transição de emprego, que eu precisava... Enfim, arrecadar fundos aqui para a pessoa. Eu dava aula de inglês ou francês, passei por algumas escolas. Então, assim, graças ao intercâmbio. Né? Depois, em 2008, já tinha começado a faculdade, mas eu tive uma oportunidade fiz uma seleção da Emirates Airline, no Sul, em Florianópolis. Mais de 300 candidatos, eles escolheram 5. Eu fui uma dessas selecionadas e fui trabalhar em Dubai. Fiquei 3 anos na Emirates, voando como comissária. Foi incrível. Conheci 130 destinos ao redor do mundo, graças ao meu intercâmbio, graças ao Rotary. Porque uma coisa leva a outra. Eu fui aprovada à toa nesse exame? Não, porque eu falava inglês, falava francês. Tinha um espírito de liderança, que eu aprendi muito. Participei do RILA e várias... Né, acho que a Valéria vai... Legal ter alguém aqui para poder entender isso, né? As convenções do Interact é um negócio assim sem explicação, o tanto de aprendizado de liderança, de postura, de vida assim que o Rotary gera, né, para as pessoas. Então, é o que eu coloquei ali, né? Uma questão desse espírito de liderança e trabalhar para servir.
E hoje eu estou aqui no Rotary Clube Jardim das Bandeiras porque eu sinto o dever de devolver para a sociedade isso que eu ganhei do Rotary, né? Então, acho que a vida é assim, né? Uma roda. Então, a gente tem que dar para poder receber cada vez mais. Então, sou muito grata, né? Sem palavras, agradeço ao Rotary imensamente por essa oportunidade. E I'd like to invite Fred and Ariane, maybe they would like to say some words. Eles foram responsáveis por esse tour do Canadá durante quase 10 anos. A Ariane é ex-governadora, tá, do Distrito 7040. Eles têm uma história de Rotary, assim, riquíssima, e eles são fundadores agora do Rotary, um Rotary online. Por conta da questão da pandemia, eles fundaram o Passport 7040, para quem quiser conhecer, depois a gente passa o link, que é um Rotary online que eles estão tocando. Eles estão me ouvindo aí, será? Podemos terminar a apresentação. Última coisa, olha que legal. Merci, thank you, né? Já expliquei o porquê para vocês, para não criarmos problemas. E essa é uma placa de carro de Quebec, e embaixo ali está escrito Je me souviens, que Je me souviens em quebecois, né? Em francês de França é Je me souviens em francês quebecois, quer dizer eu me lembro. E eu ganhei uma placa. Eu queria muito uma placa de carro dessa para colocar no meu blazer. Vocês viram os blazers de intercambista? Ganha quem tiver mais PIN, né? O dia que eu cheguei na minha posse aqui, eu tinha uns 10. Hoje eu esqueci. Mas eu tinha uma placa, assim, que alguém conseguiu de algum carro lá, enfim, e eu trouxe para o Brasil, porque eu queria. Porque Quebec, eu me lembro, né? Eu me lembro. Então, acho que é muito essa questão, assim, de Quebec. Incrível, gente. É isso. So now I'd like to invite Fred and Ariane, if you would like to say some words. Not everyone understands English, but maybe we can do a quick translation here about the Rotary and the importance of the youth exchange for your lives. Please, the word is yours. Thank you, Ellen. It was a wonderful presentation, and actually, I hope you can hear me. I did understand most of it, and I wish you luck and hope to see you next summer. Rotary is very important to us, and I want to show you something. This is Canada. Vai mostrar uma coisa para a gente, tá, pessoal? Falou que o Rotary é muito importante para eles e ele quer mostrar alguma coisa aqui para a gente. So, this is Canada. It's snowing. Tá nevando. And this is our house. Aqui, né? And we still love Rotary. This is my car. You don't see very much. So, good luck, Ellen. Come see us next summer. Yes, we love Rotary. It's been very good to us. Entenderam, né? Eles amam Rotary, é algo sensacional para eles. Thank you so much, Fred, for being here. I'm sorry the presentation was in Portuguese. Maybe next time we can do two languages. But I think by the pictures, you could get a little bit of what. Yeah, I understood most of it. So good. Good luck. I'm gonna mute. So Ariane, you. Okay. And Ellen, the things that you showed us in your presentation, we remember, because even though it's been a long time, I was sitting here calculating 18 years since you've been here. Almost. You know, it's something that we will always remember. We had a district membership meeting on the weekend. And one of the things that I said is Rotary is international. We know that perhaps more than a lot of other people. When we go to other countries, we visit youth exchange students because we know them from all over the world. We visited youth exchange students in the Philippines, in Australia. We've been to Brazil 4 times to visit youth exchange students. And the last time that we were there in 2016,
we went to one of our youth exchange students' weddings. We've been to Austria to visit youth exchange students. We've been to the Netherlands, where I was born, and we visit youth exchange students because it's just such a big part of Rotary International. So I hope your club keeps going with this program. It's very important, and it will really help to make things between countries a little better, perhaps. I know it's difficult right now because of the pandemic, but we're working on it. And yes, we have the flag, and whenever the World Cup is on and we know Brazil is playing, we've got the flag out in front of our house. I Thank hope you, were Ellen. not still watching the match between Brazil and Germany, the last one. Gente, Thank you. Thank you, Ariane. Thank you so much. Traduzindo aqui rapidinho, não sei se todo mundo captou a mensagem da Ariane, né? I'm going to translate really quick what you said, okay, Ariane? Eles tiveram, então, muita proximidade com vários intercambistas que passaram pelo Canadá. Ela citou ali rapidamente 5 ou 6 países que eles visitaram e se encontraram com intercambistas passados que estiveram lá, né? Inclusive, em 2016, eles vieram para o casamento de um dos intercambistas aqui no Brasil, foram para a Austrália, para a Holanda, Filipinas, Áustria, enfim, tudo isso graças a esse contato que eles criaram, essas amizades com essas pessoas, e aí puderam viajar e encontrar esses antigos amigos, né? Então, é o que ela falou, essa questão da importância do Rotary de ser algo realmente international, né? E estar presente aí no mundo todo. Bom, acho que é isso, a mensagem foi passada. Obrigada, boa noite. Com a exposição da Ellen, a gente percebe que o programa de intercâmbio de jovens, eu diria que é dos mais importantes programas que o Rotary International tem. Os meus 2 filhos estudaram, fizeram intercâmbio para os Estados Unidos, depois fizeram para o Canadá, e eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, embora eles tenham os melhores pais que eles puderam ter tido na vida, o intercâmbio teve uma vitória fundamental na trajetória deles, né? Então, o intercâmbio de jovens é maravilhoso. Você vê o depoimento da Ellen, e a Ellen é uma moça de sucesso, numa empresa hoje, Vitacom, passou em várias empresas de sucesso, né? Foi da área de notícias, de jornal da Globo, trabalhou no Rio de Janeiro, no RJTV, e, enfim, forma realmente o cidadão. É 10 anos em um, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros, no virtual e aqui, agradecer a Valéria, que está aqui conosco, agradecer a Andréia, que está acompanhando aqui o Martins, muito obrigado pela presença dos dois, né? Vamos nos ver muito mais ainda. Os nossos potenciais futuros companheiros que estão aqui assistindo a nossa reunião, o Walter Tiba, o Roger, o Vinícius e o Carlos Alexandre, convidado o companheiro Maurício, né? E gostaria de dar special thanks to Ariane and Fred from District 7040 for attending our Rotary meeting and Ellen's talk about her exchange experience in Canada. Thank you very much, Ariane and Fred, for your presence. Thank you very much. Então, gostaria que, com essa finalização, agradecer a todos, ao protocolo, a Iracema, que está aqui presente, também, que eu acho que na anotação aqui faltou, né? E vou encerrar a nossa reunião para hoje, desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença.